Oi gente, tudo bem? Galerinha, nós estamos aqui para mais uma videoaula e eu gostaria, é claro, de começar lendo um texto da Palavra de Deus. Olha só, estamos vivendo aí nesse momento de pandemia, estamos em casa, algumas pessoas estão passando por dificuldade mais do que as outras, todos, na verdade, acredito eu, estão passando por momentos difíceis, talvez até você e sua família também esteja, mas saiba que existe esperança para cada um de nós e existe também palavras de conforto que Jesus nos fala, e uma delas está aqui em João capítulo 15, que eu gostaria de ler nesse momento, que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui que ele quer nos dar a paz. E paz é o que muita gente nesse momento está mais precisando, porque tem muita gente preocupada, muita gente passando por dificuldades, como eu já falei, e precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa descansar em Deus, dormir em paz, dormir tranquilo. Então saiba que isso é o que Jesus quer nos dar, e só nele nós podemos ter paz. Então que você e sua família nesse momento possam receber a paz de Cristo Jesus e possa viver tranquilo esses dias, confiando e sabendo que Deus fará dar tudo certo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa família, nos dê a paz, abençoe os nossos amigos, aqueles que estão doentes também nesse momento, que a gente nem conhece, Senhor, mas que precisam de paz, que o Senhor possa inundar o seu coração e a sua vida com a paz celestial. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, em teu santo nome nós oramos, Senhor. Amém. Ok, gente, que Deus nos dê paz nesse momento. Olha, nós estamos agora em um formato diferente, eu vou projetar aqui a aula para vocês e vocês vão poder acompanhar aí através do slide. E só para sistematizar aqui a aula, nós vamos primeiro concluir o assunto que nós deixamos aberto na aula passada, e após a conclusão do assunto, eu vou passar a atividade para vocês fazerem em casa aí no livro, ok? E agora, gente, eu vou fechar essa câmera, vocês estão vendo aqui a tela, vocês estão me vendo aqui nesse quadradinho, eu vou fechar para que nós possamos ter uma tela cheia, completa, apenas com o slide. Então vocês vão ouvir a partir de agora apenas a minha voz, ok? Certo. Pronto. Vou aumentar aqui. Gente, nós vimos que nós concluímos a aula passada na parte em que Jacó enganou seu pai e juntamente com a sua mãe ali, através daquela situação toda, eles enganaram a Isaac e Jacó obteve a bênção da primogenitura. E o que aconteceu depois? É exatamente o que vamos falar agora. Jacó começou desde aquele momento a colher já as escolhas ruins, as consequências ruins de suas escolhas, de agir com desonestidade. E uma delas foi conseguir a raiva e a ira do seu irmão. O irmão dele ficou extremamente chateado com ele, de tal forma que prometeu se vingar de Jacó. E Jacó então começa ali o seu sofrimento, porque a sua mãe lhe chamou e lhe disse assim: Jacó, não dá para você viver mais aqui, você tem que ir embora. Você tem que ir embora porque Esaú, seu irmão, vai fazer algo com você. E eu não quero passar por essa tristeza, então vá para a casa do meu irmão. E aí Jacó então pega o seu camelo, coloca as coisas no seu camelo e vai deserto afora, andando naquelas terras distantes, à procura. Ele nunca tinha ido, né? Não conhecia ninguém, não sabia quem eram os parentes dele. E ele tinha que agora sair de casa. Imagine você, ao sair da casa, do conforto do lar, da presença e da companhia dos pais, para ir para uma terra que nem sabe aonde é.
E ele tem que ir, porque senão coisas ruins podem acontecer com ele, mais ainda, né? E ele então vai. Ao chegar na terra de seu irmão, na terra de seu irmão não, de seu tio, chamado Labão, a casa de seu tio, a filha de Labão, então encontra Jacó ali próximo a um poço. Ela estava cuidando das ovelhas e ela conduz Jacó à casa de Labão e diz assim: olha pai, esse aqui é parente nosso, chegou aqui e tudo mais. E aí eles começam a conviver juntos. E imediatamente as coisas começam a se dar bem ali, a funcionar de forma boa para Jacó. Jacó então começa a trabalhar. E nesse trabalho ele foi diversas vezes enganado por seu tio. Olha que coisa interessante. Ele enganou o pai e agora estava sendo enganado pelo tio. Essas são as consequências, ou uma das consequências de ter agido com desonestidade com relação ao seu pai. O fato é que Jacó foi enganado no casamento dele, foi enganado, ou pelo menos trapaceado diversas vezes com relação ao salário dele, do trabalho que ele fazia, que era pastorear as ovelhas. Mas mesmo assim Deus abençoou a vida de Jacó, porque Jacó fez um compromisso com Deus. Ele disse assim: olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar, eu vou ser fiel a ti. E Deus o abençoou e ele foi fiel. Então, apesar de tudo isso aí que o tio dele fazia com ele, ele prosperava. E a sua família cresceu, ele teve filhos. E ele, um belo dia, resolveu voltar para casa, né? Não que ele quis voltar, mas Deus falou assim: Jacó, está na hora de você voltar para Canaã. E Jacó, então, pega a estrada de volta juntamente com sua família. Você está vendo aí, ó, uma imagem de algumas pessoas caminhando por um lugar árido, um lugar desértico. Pois foi mais ou menos assim que Jacó voltou para casa, cheio de filhos, com as suas famílias ali muito grande, com sua riqueza, né, os animais. E ao chegar próximo de Canaã, Jacó soube que o seu irmão Esaú vinha na sua direção com um exército de 400 homens. E aí Jacó ficou terrivelmente amedrontado. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? O que não vai acontecer? E o medo tomou conta de Jacó. E Jacó começou a ficar extremamente angustiado. Mas Jacó não era mais o mesmo homem. Jacó agora era um homem maduro, experiente, transformado pela graça de Deus. E Jacó ficou com muito medo do seu irmão, mas continuou indo em frente. E aí ele passou por um lugar chamado Val do Jaboque. E ali naquele lugar, um homem apareceu durante a noite e começou a lutar com Jacó. E luta para lá, luta para cá, lutaram a noite inteira. Até que esse homem que lutava com ele, ele não podia ver o homem, porque estava tudo escuro, né? A gente hoje tem luz, tem lâmpada, tem tudo. Naquela época não era assim, imagine, no deserto, né? E ele não via ninguém ali naquele vale. E o fato é que ele não via ninguém não, ele não via aquele homem, não sabia quem era. E o homem tocou na coxa de Jacó, e Jacó ficou assim, mancando. E aí quando ele viu que o homem tocou nele de forma sobrenatural, ele sabia que aquele homem era um anjo. E ele então começou a pedir àquele anjo que o abençoasse. Ele disse assim: olha, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E aquela foi uma noite de luta para Jacó. Não só de luta porque ele estava lutando ali, mas de angústia. O coração de Jacó estava pesado, carregado, sabe, de arrependimento, e pedindo a Deus misericórdia, que Deus o abençoasse, que Deus protegesse a família dele, de Esaú, da ira de Esaú, que ele encontrasse perdão. E aquela angústia toda no coração de Jacó, quando terminou a noite, aquela angústia se foi. Por quê? Porque Jacó foi perdoado, e Jacó estava em paz. Não só foi perdoado, como o nome dele também mudou.
e passou a se chamar Israel. Então, a partir daquele momento, o nome dele se chamou Israel, porque ele lutou com Deus e foi vencedor, vitorioso. Então, gente, terminou a luta, o dia amanheceu, o anjo foi embora, Jacó não viu esse anjo, o rosto. O fato é que Jacó ficou mancando. E continuou. Apesar de a ameaça de Esaú existir, Jacó agora estava tranquilo. Por quê? Porque Deus tinha estado com ele. Deus disse que ele tinha lutado e tinha vencido. E ele atravessou aquele rio e seguiu viagem. E quando Jacó se encontrou com Esaú, Esaú também recebeu a visita de Deus lá, no trajeto que ele estava fazendo. Enquanto ele vinha, Deus também falou com ele. E ele perdoou Jacó. E os dois fizeram as pazes. A história de Jacó termina bem nesse sentido, mas as lutas que ele passou foram muito ruins, foram muito tristes, ele sofreu muito. Mas no final das contas ele se apegou com Deus e ele foi vitorioso, apesar de tudo que ele fez, né? Ele pagou um preço muito alto, e um dos preços talvez mais altos que Jacó tenha pagado foi esse daqui, ó. Jacó nunca mais viu a sua mãe. Ele amava sua mãe, ele era o preferido dela. Pense aí, aquele carinho, aquele amor todo que a mãe dele tinha por ele, nunca mais ele pôde experimentar. Ele passou o resto da vida sem ver a sua mãe. Imagine, que coisa triste. Por quê? Por causa de uma atitude desonesta que gerou toda essa situação na vida de Jacó. Então, gente, nós precisamos ser honestos. Nós precisamos a cada dia pedir a Deus que nos dê sabedoria para vivermos uma vida com honestidade. E essa é a história de Jacó. A gente conclui aqui o assunto da aula desse capítulo. Eu vou passar agora as atividades. As atividades que vocês vão fazer serão as da página 41 a 43, como você está vendo aí no slide. E na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade, ok? Certo, então, pessoal, eu agradeço a vocês pela atenção. Peço que vocês se dediquem, não deixem acumular as atividades. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, um abraço, um beijo no coração. Fique com Deus e até a próxima. Fui!